diagramas fasoriais simplificados aí dos geradores síncronos. Antes, nós temos que lembrar da equação do torque. Tá? O torque induzido, tá? Torque elétrico, a gente pode dizer assim, ó. Ou seja, esse torque acontece dentro da máquina, é dado pela constante K, aspectos construtivos, o fluxo aqui no interior da máquina, multiplicado fluxo resultante e o seno de delta. Vamos relembrar quem é o delta. Delta é o ângulo entre a tensão induzida EA e a tensão de terminal VΦ, certo? Então, para que haja torque no interior da máquina, esse delta aqui não pode ser zero, né? Porque se esse delta for igual a zero, ó, seno de zero é igual a zero, tá? E, ou seja, implica que o torque elétrico aqui no interior da máquina é zero, ok? Então vamos analisar o diagrama fasorial da máquina, um diagrama mais simplificado da máquina, e depois a gente vai fazer uma análise sobre esse ângulo delta, certo? Analisando a equação, a gente percebe que quanto maior for o delta, certo? Maior, isso aqui implica maior torque, tá? Posso colocar T, ou o torque elétrico, né? O torque no interior da máquina. Outra observação extremamente importante é que se delta for maior do que zero, a máquina estará atuando como gerador. O delta menor do que zero, a máquina estará atuando como motor. Onde nós temos um seno máximo, tá? Quando o delta for igual a mais ou menos 90 graus, isso aqui nós teremos um torque elétrico máximo. Ou seja, o maior torque que acontece no interior da máquina é quando nós temos esse ângulo delta igual a zero, tá? Então a gente pode até trazer uma análise aqui de um gráfico, né? Supondo esse torque elétrico, ele é uma função senoidal, tá? Em função do ângulo delta. Ou seja, se nós traçarmos aqui a curva senoidal, para ângulos, tá? Quando você tem aqui, ó, um ângulo, um delta igual a 90, um delta de 90 graus, ângulos positivos, nesse sentido aqui, ó, nós temos a máquina atuando como gerador. Ângulos negativos, nós temos a máquina atuando como motor, tá? Esse delta, por exemplo, quando ele vale menos 90 graus, nós temos o torque máximo da máquina atuando como motor. Menos 180, esse torque é zero, assim como 0 graus, o torque é zero, e assim como 180 graus, esse torque também é zero. Então agora a gente vai pegar lá o circuito equivalente no gerador síncrono, tá? A gente lembra aqui, ó, do circuito equivalente do gerador síncrono. Na aula passada nós vimos que temos aqui a tensão EA, certo? A tensão EA, aí nós temos JXS, que é a reatância síncrona, a resistência RA, tá? Das bobinas, e aqui a nossa tensão VΦ, nossa tensão terminal. Como essa aula é sobre um diagrama fasorial simplificado da máquina, tá? Como é um diagrama simplificado da máquina, a gente vai retirar essa resistência aqui, ó. Vamos desprezar os efeitos da resistência. Porque em uma máquina síncrona, a reatância, tá? Isso aqui é extremamente importante. A reatância síncrona, ela é muito maior do que a resistência aí das bobinas. Então, por isso que a gente pode até fazer essa análise mais simplificada, certo?
E a gente pode relembrar aqui os ângulos que nós tínhamos aqui no interior da máquina, né? Ó, a gente viu aqui, ó, tem o rotor, a gente tem o rotor, ok? O rotor, nós temos aqui a tensão induzida, EA, certo? Nós temos a tensão induzida EA. Aí aqui nós temos o campo BR, ok? A gente viu que tem uma corrente aqui, essa corrente IA e IA, que é a corrente quando a gente conecta uma carga aos terminais do gerador, tá? Essa corrente IA vai produzir um campo perpendicular a ela, devido à regra da mão direita, não é isso? Esse campo a gente chama de BS. E esse campo, por si só, ele vai induzir uma tensão aqui no estator da máquina. Então, você pode colocar aí a armadura, tá? Da máquina. Ó, esse ângulo aqui é de 90 graus, ok? O que mais? Esse campo, ele vai ter um campo resultante aqui. Digamos que ele tem um campo resultante aqui, B líquido, tá? E esse B líquido, nós tínhamos a tensão de terminal da máquina, aqui, ó, Φ estava em fase com o B líquido. Lembra? Da aula anterior. O ângulo, esse ângulo aqui, ó, entre IA. Aí nós temos alguns ângulos aqui, deixa eu desenhar aqui fora. Esse ângulo aqui, ó, entre a tensão do estator, tensão da fase A, desculpa, e Vφ, V de saída, esse ângulo é o ângulo zeta, é o ângulo de carga. Tá? E aqui nós temos a corrente, tá? A corrente. E o ângulo entre Vφ e a corrente é o ângulo θ, que é IA. Tá? θ é definido como o fator de potência. Ou seja, esse ângulo θ é o fator de potência. Tá? Aí, galera, tem uma coisa muito importante sobre o ângulo zeta, o ângulo de carga, porque é esse ângulo, tá, que define a direção do torque, tá? Define a direção do torque, tá? Então, para começarmos aqui a fazer a análise do diagrama fasorial, tá? Vou colocar aqui o título, diagrama fasorial. Como eu falei, de uma maneira simplificada, ou seja, a gente vai ignorar aqui a resistência R0, tá? Então, na máquina, nós temos, então, ó, que EA é igual a, ó, nós vimos que Vφ EA é a soma da tensão Vφ mais JXS e A. Tá? São esses dois fasores aqui, ok? Beleza, então é uma máquina simplificada, não tem aquela parte da RA e A, ok? Nós não temos essa parte aqui. Tudo começa, gente, a gente pode começar aqui, ó, supondo uma carga adiantada. A gente pode começar com uma carga adiantada não, vamos começar com a carga atrasada. Tá? Vamos ver como é que fica o diagrama fasorial para uma carga atrasada. A gente começa aqui, eu vou pegar essa equaçãozinha, ela é muito útil para a gente entender aqui a análise, tá? Então vamos fazer o diagrama fasorial. Eu começo com a tensão aqui, ó, Vφ. Se a carga está atrasada, tá? Assim, se a corrente está... Se a carga está atrasada, quer dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. Ou seja, o pico de tensão ocorre primeiro, depois vai ocorrer o pico de corrente. Então aqui a gente coloca a corrente IA. Essa é a corrente aqui, ó,
IA, é a corrente IA aqui que aparece no nosso circuito equivalente. Por que ela é menor? Tá? Lembra lá, se a carga atrasada, nós estamos falando da carga em relação a um indutor. Então, ó, no domínio do tempo, a queda de tensão no indutor é L dI dt. Se a gente passa para o domínio da frequência, tá? O fasor tensão derivar no tempo é multiplicar por J ômega na frequência L aqui IA e I, né? Corrente. Ou seja, essa tensão, se eu pegar um módulo dela, ela tem que ser maior do que essa corrente, né? Porque essa corrente está sendo multiplicada por um fator para essa tensão. Por isso que representa um módulo aqui da corrente um pouco menor, porque ela multiplicada por alguns termos vai me dar a tensão. Ou seja, então a representação ela tem que ser uma representação menor. Beleza, gente. Observe. Onde fica essa parte aqui da equação? Ó, se eu somar ao fasor Vφ, esse fasor tem que somar um fasor, ou seja, um vetor, que é esse vetor, ok? Esse vetor é o vetor corrente multiplicado por JXS. Gente, se eu multiplicar por J, significa rotacionar 90 graus. Se eu tenho um vetor aqui, ó, que está aqui, se eu multiplico ele por J, ele rotaciona 90 graus. Ok? Então, multiplicar por J é rotacionar 90 graus. Tá? Então, essa parte aqui, esse vetor que vai somar com Vφ, ele é esse vetor corrente, ó, esse vetor corrente. Ó, olha o fasor corrente aqui. O fasor corrente tá nessa direção aqui, ó. O fasor corrente tá nessa direção. Ok? Só que eu vou rotacionar esse... Ó, olha a direção. Ó. Olha aqui o vetor corrente. Também tem que ser a mesma direção. Só que a gente vai multiplicar ele por JS. Se eu vou multiplicar ele por JS, eu vou rotacionar esse vetor 90 graus. Então, na verdade, 90 graus, ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Eu rotacionei ele 90 graus. Não precisa de representar aqui não, só para a gente entender o que foi feito. Então, aqui tá a parte JXS e A. Tá? Ou seja, a soma desses dois vetores tem que dar a tensão EA induzida. Então aqui dá a tensão EA induzida. O ângulo entre EA e Vφ, esse ângulo é o ângulo zeta. Tá? É o ângulo de carga da máquina, ângulo de torque, ângulo de conjugado. Tem vários nomes para ele depender do autor. Tá? E esse ângulo aqui, ó, entre Vφ e A, é o ângulo que nós definimos como fator de potência. E faz todo sentido ser esse ângulo, cara. Porque para medir o fator de potência, a gente precisa da corrente IA, tá? vezes a tensão terminal. Não tem como medir essa corrente IA antes. Como assim? Vamos lá, nós temos circuito equivalente aqui na máquina. EA para medir o fator de potência, a gente tem que conectar aqui o voltímetro aqui, ó, o multímetro aqui, tá? Por quê, cara? Pra gente medir essa corrente, para medir a tensão, medir Vφ. Por quê? Porque essa corrente IA, ela surge aqui na armadura, ok? IA. Não tem como a gente chegar com o voltímetro e conectar esse multímetro lá no rotor depois, antes dessa corrente ser induzida, antes da tensão ser induzida, não tem como. A única forma de eu sentir essa corrente, tá? A única forma de eu sentir essa corrente é conectando os terminais da máquina. Ou seja, o fator de potência só faz sentido se a tensão terminal da máquina e a corrente que circula na armadura, porque eu não consigo fazer essa medição antes. Tá? Beleza. Esse aqui é o diagrama fasorial de uma carga indutiva, né? Uma carga atrasada conectada aos terminais aí do gerador. Tá? E se eu conectar uma carga
de FP unitário. Ou seja, se eu conectar uma carga de fator de potência unitário. Gente, se eu conecto uma carga de fator de potência unitário, tá? Essa carga, ela tem que ser, a corrente, na verdade, ela tem que estar em fase com a tensão de saída, não é? Se o fator de potência é unitário, é porque a corrente está em fase com a tensão induzida. Mas antes disso, antes de falar sobre a carga unitária, vamos fazer uma discussão mais aprofundada aqui sobre esse diagrama fasorial. Eu vou pegar esse diagrama fasorial e vou copiar aqui. Copiar e vou colar aqui. Tem uma maneira mais simples de a gente ver, que é o seguinte. Gente, esse fasor aqui, ó, ele sempre formará um ângulo de 90 graus com a projeção da corrente. Sempre. Por quê? Porque, lembra, eu peguei o fasor IA, multipliquei por J. Multiplicar por J, rotação 90 graus. Ou seja, sempre, esse fasor, a sua projeção fará 90 graus com IA. Tá? Porque ele é nada mais, nada menos que essa IA, tá? Rotacionado 90 graus. Então tem que fazer 90 graus com IA. Mas só que ele tem que estar somando aqui com o V-φ, por isso que ele começa aqui em cima, ok? Mas vamos fazer uma análise aqui. O que acontece se eu aumentar? Se eu aumento, eu vou lá e aumento a carga indutiva nos terminais da máquina. Se nós aumentamos a carga indutiva, quer dizer que mais corrente circulará pela armadura, né? Se eu tenho mais, vamos lá, se eu tenho uma maior quantidade de carga conectada ao gerador, essa carga vai demandar mais potência. Se vai demandar mais potência, vai demandar mais corrente. Então quer dizer que quando acontece isso, vai aumentar a corrente IA na armadura. Cara, se aumenta a corrente IA, digamos que essa corrente IA aqui, ó, ela aumentou aqui, veio para cá, que eu vou chamar de IA2. Essa corrente IA aumentou. Se essa corrente IA aumentou, esse fasor aqui, ó, ele também aumenta. Porque ele é IA, ele é JXS que multiplica IA. Só que IA aumentou. Então se IA aumentou, esse fasor aqui, ó, ele também aumenta. Então JXS IA2. De tal forma, gente, que a nossa tensão interna da máquina, ela tem que aumentar. É A2. Tudo isso para manter a mesma tensão V-φ de terminal constante. Então olha que interessante. Se a gente aumenta IA, tá? Aumenta JXS IA, ou seja, o fenômeno da reação da armadura. Se ele aumenta EA, que é a tensão interna. Só que a tensão interna da máquina, EA, tá? Ela é diretamente proporcional à corrente de campo. Então, se a gente aumenta a tensão EA, é porque também está aumentando a corrente de campo da máquina. E olha que interessante, o ângulo zeta, o ângulo de carga, torque da máquina, o ângulo de carga da máquina, ele aumenta, chama isso aqui de ΔH2, olha lá. Então a gente sabe que o ΔH2 é maior do que o ΔH1. Ou seja, se o ΔH2 é maior que o ΔH1, é porque, gente, qual a conclusão que a gente tem? É que também aumenta o torque da máquina, o torque elétrico da máquina. Tá? Aumentar o torque elétrico da máquina é porque vai exigir maior potência mecânica do eixo da máquina. Ó. Isso aqui vai exigir maior potência mecânica lá no eixo da máquina. Tudo isso para manter nossa tensão terminal constante. Porque é de interesse que a gente mantenha essa tensão terminal constante. Tá? Seria estranho você conectar uma carga aos terminais do gerador e essa carga, ela fosse, essa tensão da carga fosse variando, a frequência fosse variando. Não seria nada interessante para a gente que a tensão de terminal fosse variando, certo? Então é isso que acontece, gente. Então é isso que acontece, tá?
A gente pode até analisar também pela questão da potência de saída, né? A potência de saída da máquina é 3, porque são 3 fases. VL a tensão é de saída e A cosseno θ. Como a gente está aumentando, ó, como a gente está aumentando a corrente e A, está aumentando a potência demandada. Se está aumentando a potência demandada, a potência de saída, está exigindo mais, é porque tem que aumentar o torque da máquina. Se tem que aumentar o torque, tá? Vai aumentar aí a potência mecânica do eixo da máquina, ou seja, a máquina motriz vai ter que se esforçar mais, certo? Ou seja, resumindo, se aumentam as cargas indutivas no interior da máquina, vai aumentar a corrente A. Se aumenta a corrente A, aumenta a tensão aí em relação à reação da armadura. Consequentemente, a tensão induzida na máquina vai aumentar. Se a tensão induzida na máquina aumenta, certo? Aumenta a corrente de campo da máquina. Então tem que mandar uma maior corrente de campo da máquina. A corrente de campo para fazer esse controle. Se a corrente de campo aumenta, certo? E a gente viu que se A aumenta, o torque também, o delta também aumenta, o ângulo de carga aumenta. Se o ângulo de carga aumenta, aumenta o torque elétrico aqui no interior da máquina. Se esse torque aumenta, é porque vai existir maior potência mecânica do eixo ali da máquina para suprir essa demanda, certo? Então isso daí é apenas para uma carga adiantada, né? Agora sim a gente vai para a carga de fator potência unitário. Vamos lá. Carga. Não, vou colocar de azul aqui. De verde. Carga de fator de potência unitário. Vamos entender como é que funciona aqui uma carga de fator de potência unitário, tá? Se eu tenho uma carga com fator de potência unitário, a gente viu que A está em fase com a tensão terminal. Tá? Então é muito simples, vamos lá construir. Você tem aqui a tensão terminal, Vφ, e a corrente aqui, IA, ela está em fase com a tensão terminal. Aí vem a parte, né? Vamos lembrar da equação. A equação é EA é igual a Vφ mais J XS IA. Ou seja, como é que a gente constrói agora o fasor reação de armadura? Essa parte aqui, é a corrente IA multiplicada por J, ela rotaciona 90 graus, Então ela rotaciona 90 graus, tá vendo? Aqui eu faço o JXS IA. Como EA é a soma dos dois fasores, então aqui a gente completa aqui, o esquema com EA. O ângulo entre Vφ, a tensão de saída, e EA é o delta, né? Aqui, o θ, que é o fator de potência, é zero. Ou seja, o fator de potência é cosseno de θ, que é cosseno de zero, que é igual, faz total sentido aí, ok? A carga de fator de potência unitário. E se a gente tiver uma carga adiantada, né? A carga adiantada. Como é que vai ficar a carga adiantada? Então é a mesma coisa. A gente começa com Vφ, tá? A gente começa com Vφ, que é a tensão de terminal. Só que agora a corrente está adiantada, né? Ou seja, ela vem primeiro do que a tensão terminal. Não, que é a corrente IA. O ângulo entre IA e Vφ, esse é o ângulo θ, né? Esse é o fator de potência, ok? Só que, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Vamos lá. O JXS IA tem que fazer 90 graus com IA,
não é isso? Porque ó, é IA rotacionado de 90 graus, como eu expliquei para o J. Ok? Então, ó, aqui seria IA, não é? Só que está rotacionado 90 graus. Então tem que ser esse fasor aqui mais ou menos. Ó. Olha lá. Ó. Esse aqui é J, XS, IA. Então eu vou apagar aqui. Olha lá. Porque está somando. Ó. Vamos entender. É A é igual a VFI mais J, XS e A. Ou seja, eu estou somando com a tensão VFI. Então o fasor tem que começar aqui na ponta de VFI. Ele é maior, né? Porque eu estou multiplicando um fator pela corrente. E eu tenho que pegar a direção da corrente, que era essa, e rotacionar ela 90 graus. Ou seja, é a direção desse fasor tensão, reação da armadura. E EA, ela se encontra aqui, ó. EA. Ok? E esse ângulo entre EA, esse ângulo todinho aqui, é o ângulo de carga da máquina. Ok? A gente percebe que para uma carga adiantada, aqui ó, EA é maior do que VFI, tá? Já para a carga atrasada, EA é menor do que VFI. A gente pode até analisar para uns casos mais extremos, né? Por exemplo, caso 1, IA atrasada, vou colocar assim, adiantada 90 graus em relação a VFI. Então imagina que você tem uma carga aqui, ó, conectada, e essa carga, a corrente está tão atrasada que ela está atrasada 90 graus em relação a VFI. Cara, como é que fica o fasor reação da armadura, JXS? Ué, ele aqui é o sentido de A. Aqui é o sentido de A, ó. Esse é o sentido de A. Aí eu vou multiplicar por JXS. Quando eu multiplicar por J, eu vou rotacionar esse cara quantos graus? 90 graus. Então ele vai ficar aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, ó. Esse é o fasor JXS e A. Logo, a resultante é A, tá aqui, ó. Quanto que é o zeta aqui nessa situação? O zeta é zero. O que é o zeta? É o ângulo entre EA e VFI. O zeta é zero. Se zeta é zero, é porque o torque depende do zeta, né? Do seno de zeta. Então, se o seno é zero, o torque é zero. Então, o torque elétrico aqui, ó, é zero. Se o torque é zero, gente, se não está tendo torque nenhum na máquina, é porque, com certeza, tá, a potência ativa no eixo da máquina é zero. E faz total sentido. Ó, a potência de saída da máquina é dada por qual equação? É dado pela equação 3, porque são 3 fases, V de saída e A cosseno de θ. Só que quem que é θ? θ é o ângulo entre A e VFI, ó. Aqui é o θ, ó. Esse ângulo aqui é o θ. E θ é quanto aqui? 90 graus. Esse cosseno vai ser quanto? Zero. Então, qual vai ser a potência de saída? Zero. Faz total sentido. Então, ou seja, se A está adiantado 90 graus em relação à tensão VFI, tá? A gente vai chegar à conclusão que o zeta, o delta, o ângulo de carga é zero. Se o ângulo de carga é zero, o torque elétrico na máquina é zero. Se o torque elétrico é zero, não tem potência. A máquina não está injetando potência, certo? E isso é bem importante, tá? A gente pode fazer o caso 2. Caso 2 é a corrente IA atrasada 90 graus em relação a VFI. Então, se a gente tem uma corrente, ó, vamos lá. Eu começo com a tensão VFI. Tensão de terminal. Aí nós temos a nossa corrente. Vou fazer ela menorzinha. Eu tenho a nossa corrente defasada 90 graus. Ó.
esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ. Se está fazendo 90 graus, o fasor corrente, tensão, desculpa, o fasor corrente, tá? Vou somar ele aqui, só que rotacionado 90 graus, é a mesma coisa, ó. Aqui seria o sentido dele, tá? O mesmo sentido, agora eu rotaciono 90 graus, né? Porque eu estou multiplicando por J. Esse aqui é o J, XS, e tem que somar esse fasor, por isso que ele tem que ser aqui. Então, se ele rotaciona 90 graus, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Ele cai aqui de cima. J, XS e A. De tal forma que o EA, né, que é a tensão resultante, qual que é o ângulo entre EA e VΦ? Zero. Então, o delta também é quanto? Zero. Então, qual a conclusão que a gente faz? É a mesma conclusão. Se o delta é zero, isso aqui implica em quê? Que o torque elétrico interior da máquina é zero. E que o delta, o θ, o fator de potência é 90. A potência na máquina depende do cosseno de θ. Se o θ é 90, aqui vai dar zero. Então a potência de saída é quanto? Zero. Ou seja, se não tem potência, não tem potência na máquina, a máquina não está fornecendo potência, também não tem torque elétrico. Tá? Então isso aqui é extremamente importante. Tá? Se não tem potência ativa sendo mandada aí pela máquina, logo não há torque sendo também produzido na máquina. Tá ok? Então, é aquilo que a gente viu na aula passada. Tá? E se eu colocar um circuito geral aqui, ó, eu posso colocar aqui RF, que é a resistência variável, LF, e aqui uma tensão constante, uma tensão contínua. Aqui, isso aqui está representando o rotor. Tá? E aqui é o nosso gerador. É A mais menos. Nossa reatância é síncrona. Aqui nossa resistência. E aqui nossa corrente IA. E aqui nossa corrente IF. Então vamos entender. Se eu aumento, vamos lá, se eu aumento a carga, isso aqui implica em aumentar a corrente IA. Se aumenta a corrente IA, vai aumentar o fasor tensão. Tensão induzida no interior da máquina. Se aumenta o fasor tensão, aumenta a corrente de campo da máquina. Para essa corrente de campo aumentar aqui, ó, é porque RF ela tem que diminuir, né, para permitir uma maior passagem de corrente, ok? Só que a gente viu que quando aumenta o EA, o ângulo de carga 2 ele é maior do que o ângulo de carga 1. Isso aqui implica em aumentar o torque elétrico interior da máquina. Se aumenta o torque elétrico, aumenta a potência mecânica no eixo da máquina. Então, essa foi a nossa aula sobre diagramas fasoriais simplificados, no qual nós desconsideramos o efeito da resistência, tá? Aí na próxima aula faremos uma análise mais completa sobre o comportamento da máquina aí.